O candidato à reeleição na Bolívia, o presidente Evo Morales, comemora a vitória no primeiro turno, conforme indica a pesquisa de boca de urna. A apuração dos votos mal tinha começado e os apoiadores já comemoravam a reeleição de Evo Morales. Segundo a pesquisa de boca de urna, o atual presidente do partido Movimento ao Socialismo deve ser eleito com mais de 60% dos votos. O segundo colocado, o empresário Samuel Doria Medina, do partido Unidade Democrata, teve cerca de 25% dos votos e já admitiu a derrota. Em entrevista hoje no Palácio Queimado, sede do governo em La Paz, Evo Morales falou dos planos para o próximo governo. Qual é a nossa meta? Já não queremos depender. O presidente reforçou um discurso anti-imperialista contra políticas de países ricos, como os Estados Unidos, e disse que vai trabalhar por uma Bolívia industrial e menos dependente de produção de matéria-prima. Essa é a terceira vitória seguida de Evo Morales, primeiro presidente de origem indígena da Bolívia. Ele ganhou em 8 dos 9 departamentos bolivianos, equivalentes a estados. A fácil vitória já no primeiro turno é atribuída ao bom desempenho econômico e conquistas sociais. Com Evo Morales, a Bolívia tem crescido cerca de 5% ao ano, uma das melhores taxas da América Latina. O principal motor da economia é a venda do gás natural. No campo social, o governo reduziu em 20% o nível de pobreza. Depois de eleito e reeleito, Morales ganhou a chance de disputar o terceiro mandato através de uma mudança na Constituição. E a Bolívia e os outros vizinhos da América Latina estão preocupados com o baixo crescimento da economia do Brasil. A Organização Mundial do Comércio fez o alerta. A América do Sul deve ter em 2014 o pior resultado comercial no mundo. O principal motivo? O baixo crescimento da economia do Brasil, fator que preocupa o presidente reeleito da Bolívia, Evo Morales. Ele chegou a reclamar do desempenho ruim da política econômica do Brasil, seu mais importante parceiro comercial, especialmente de gás natural. O Evo Morales, ele tem uma política de investimento no social e, naturalmente, para você investir no social, você precisa gerar receita. E a grande fonte de receita de exportações do país dele é justamente o gás que ele exporta para o Brasil e para a Argentina. Mesmo com o temor, as expectativas de crescimento da Bolívia para este ano estão entre as mais altas. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, o país deve crescer 5,5%, atrás apenas do Panamá, 6,7%. Para o Brasil, a estimativa é de um avanço de 1,4%. A previsão da CEPAL está muito acima do que é esperado pelo mercado financeiro, somente 0,28% este ano. A Bolívia não é a única prejudicada com a nossa baixa taxa de crescimento. Se a economia do Brasil, carro-chefe da América Latina, anda fora dos eixos, outros países também são afetados. Onde o comércio exterior já não representa mais compra e venda de produtos terminados. Hoje representa a maior parte, quase 60% das operações, são exatamente entre as cadeias produtivas. Para o economista, a solução para melhorar o desempenho da região seria o fortalecimento e a integração da cooperação regional. Ampliar os acordos multilaterais, ou seja, acordos com vários países, e também acordos bilaterais, ou seja, acordos com um ou dois países. Quer dizer, combinar esses dois tipos de acordos me parece que ser o caminho mais recomendável para melhorar o comércio internacional dos países da América do Sul. Vila, o Roberto aqui Miranda pelo Twitter, se o Brasil tomasse refinarias de outros países, cresceria mais, é claro. É fazendo uma crítica ao presidente da Bolívia, né? Sim, sim. Na época deu um grande impulso à economia boliviana. Eu acho que são duas coisas que foram tocadas na matéria. Uma é essa questão da Bolívia. Realmente, o presidente Lula fez uma doação de mais de 100 milhões de dólares. O dinheiro nosso, da Petrobras, foi entregue de graça, num gesto bonito que ele fez em nosso nome e tal. Entre outros gestos muito bonitos que ele realizou nos seus 8 anos. O governo da Bolívia, o Evo Morales faz todo esse discurso anti-imperialista, mas quando você vai estudar a economia boliviana, você percebe que é um controle muito em relação ao orçamento. E nos últimos anos, 5 anos na Bolívia, você tem uma receita
superior a despesas, há um cuidado em relação à questão do déficit público, em relação à inflação, a inflação está muito baixa na Bolívia, está em 3%. Então, há uma série de cuidados do que antigamente se chamaria de uma forma conservadora de tratar a economia. O discurso é um, mas a prática econômica, e isso que está dando resultado. E como nós somos na América Latina, quando se dá resultado, você muda a Constituição. Ele já está no 3º mandato e já disse, é o país, na entrevista que deu para o importante jornal espanhol, quando perguntaram se era o último mandato, ele falou, depende o que determina a Constituição. Então, tudo indica que se ele tiver 2/3, se está faltando 1 ou 2 deputados na Câmara, no Senado ele já tem, ele pode alterar a Constituição e permanecer por mais um mandato. E é o presidente que está mais tempo na frente da Bolívia, garantiu uma estabilidade política e uma estabilidade econômica, que tem esses resultados. No caso da economia brasileira, como foi destacado por um dos entrevistados, o Brasil não tem acordo bilateral. Tem 2 acordos bilaterais no Brasil. É piada. É piada. Basta olhar o Chile, veja os outros países aqui da América do Sul e tal. Então, não há acordo bilateral. O Brasil amarrou o seu cavalo no Mercosul, que é uma tragédia econômica. Quem acompanha diariamente o Mercosul sabe que a Argentina viola o Mercosul todo dia na sua relação com a China. Ela recebe créditos da China, não compra produtos aqui do Brasil, que como comprava antigamente, porque vem os empréstimos da China e tal. E viola cláusulas cotidianamente. Quem vende para a Argentina tem enorme dificuldade, basta conversar com qualquer empresário, de receber tal. E o Mercosul acabou fracassando. É bom lembrar que a entrada da Venezuela, lembra aquele barulho? Não trouxe nenhum ganho. Pelo contrário, criou mais panfleto e menos eficiência econômica. Então, a grande questão do caso das relações internacionais é que o Brasil perdeu a sua perspectiva de estabelecer um acordo com a União Europeia. Por que até hoje não foi assinado? Por causa da Argentina, não por causa do Brasil. O Brasil queria assinar, porque tem produtos na União Europeia que a Argentina concorre e a Argentina cria dificuldades. Basta acompanhar as questões econômicas. E a economia brasileira não anda porque não tem política industrial, não tem política agrícola, não tem política nenhuma. E o ministro da Fazenda foi demitido já há 2 meses, só ele não foi avisado. Ayrton, a questão do Evo Morales, você acha que procede? Esse Evo Morales é um esperto, ele é bem assessorado. Tem uma equipe lá altamente politizada, inclusive o vice dele, que dá uma assessoria para ele. Ele não está preocupado com o crescimento do Brasil, se o Brasil tem que... Ele está verificando o seguinte, como a produção de gás e petróleo no Brasil aumentou, a Petrobras bateu o recorde no mês passado. É ruim para ele, né? É muito ruim para ele. Ele precisa do gás, de vender o gás para o Brasil. E eu até hoje não entendi por que o Brasil fez esse gasoduto com a Bolívia e deixou de explorar o gás que já se sabia existir na Bacia de Santos. Aqui é muito mais próximo. Talvez porque precisasse ter uma empresa que fizesse um investimento enorme com um gasoduto que viesse da Bolívia. E o gasoduto vem da Bolívia, passa por São Paulo, vai para o sul. Mas as cidades por onde passa o gasoduto no estado de São Paulo não têm acesso ao gás. Não há terminais nas grandes cidades por onde passam os rios que deem acesso ao gás. Isso é um negócio incrível, um projeto absurdo que foi feito, foi urdido no tempo da ditadura militar e depois foi implementado por outros governos. Mas o que eu queria saber do Evo Morales é o seguinte, quando o Brasil tiver autossuficiência do petróleo, você vai estar preocupado com o crescimento do Brasil? Você vai ter preocupado em para quem você vai vender o seu gás? Não é? Não, o petróleo. Hoje importamos 5 bilhões. Por nós importamos, porque precisamos desse gás, porque deixamos de fazer aquilo que podíamos fazer. É a mesma coisa de Itaipu. O que Itaipu foi feito na fronteira com o Paraguai? Olha, para fugir ao controle do Tribunal de Contas. É uma empresa binacional, ninguém controla. Entendeu? Porque podia ter sido feita a 30 quilômetros para cima, ou 20 quilômetros para cima, com um pouco menos do potencial que tem de Itaipu. Na época, eu me lembro de ter criticado muito na tribuna da Câmara a localização da usina. Podia ser uma usina eminentemente nacional. Agora, os grupos econômicos, grandes interesses financeiros, fizeram com que fosse binacional. Estamos aí hoje pagando ao Paraguai divisas que é a maior fonte de receita que o Paraguai tem.